Depois de 2 anos sem ir no cinema, a gente conseguiu assistir Halloween Kills numa sala e a gente tá aqui pra dar nossa opinião do que a gente achou desse filme. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser dividido na parte com e sem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e quer assistir, quando a gente chegar na parte que a gente vai para os spoilers, corre lá no cinema que ele ainda tá em cartaz, ou espera um pouquinho pra ele sair aí na internet e assiste pra depois terminar o vídeo. Se você não liga ou já viu o filme, continua com a gente até o final. E obviamente, se você tiver alguma outra recomendação pra gente trazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. A gente foi na sala de cinema e tinha algumas pessoas desavisadas que o filme ia ser uma trilogia, então esse aqui seria o segundo filme, então meio óbvio que o Michael Myers não vai morrer. Então você vai assistir, já vai com esse pensamento. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa review. O filme é uma sequência direta, inclusive na mesma noite do Halloween de 2018, aquele remake, reboot, continuação direta lá, bizarra. E ele conta a história basicamente do povo que cansou do Michael Myers, tá revoltado e tá querendo ir atrás dele pra matar ele. Mas como o Léo já disse, é o segundo filme de uma franquia, então provavelmente não vai dar muito certo. O filme tem principal foco realmente nas mortes e o Michael Myers ir lá e matar as pessoas de qualquer jeito possível, seja com uma faca ou seja com os próprios punhos, né, que o cara é inacreditavelmente forte. Então ele esmaga a cabeça de todo mundo e é praticamente isso o filme. E o filme ele começa logo depois que a Laurie, a filha e a neta dela tacaram fogo no Michael e explodiram a casa onde ela morava. Só que acontece um mínimo detalhe que os vizinhos da Laurie chamaram os bombeiros, porque eles acham que ela é meio doida por causa dos negócios do Michael Myers lá. E eles chamaram um bombeiro depois que ela tacou fogo na casa. E aí também mostraram no trailer, os bombeiros são massacrados pelo Michael e ele tá solto de novo. O filme ainda me lembra bastante Halloween 2, que é quando o Michael Myers vai perseguir a Laurie dentro do hospital. Ele não chega realmente ainda no hospital e não tem a perseguição final, vamos dizer assim. Só que ele consegue me lembrar ainda mais o Halloween 4, que é quando os personagens são apresentados para a próxima cena seguinte ele já morrer. E nesse filme aqui é praticamente a mesma coisa e algumas vezes até na primeira cena da aparição do personagem ele já morre, então a gente não tem nenhum vínculo com ele. Mas também é muito legal eles matarem alguns personagens que a gente tem vínculo, que a gente começa a ter um pouco mais de simpatia com ele e infelizmente ele morre. Então não vai com muitas expectativas de você pensar que aquele personagem vai sobreviver, porque provavelmente ele não vai. E como esse filme é o segundo de uma trilogia, obviamente ele não avança muito na história, né? Ele não teria muito o que fazer, porque senão não teria terceiro filme, se eles matassem o Michael ou resolucionassem o problema, né? Então, obviamente, por isso que o Michael não vai morrer. Então, se você tá achando que o Michael vai morrer, tira isso da cabeça. Isso não é spoiler, porque é óbvio, é um segundo filme de uma trilogia. E eles não avançam muito na história, então é meio que um filler. Até por isso, pode até acontecer que a gente tá até vendo aí que as pessoas estão meio decepcionadas um pouco com esse filme. Mas é porque ele realmente não avança muito na história, para poder deixar espaço pro terceiro filme. E uma outra coisa que talvez você se decepcione é que a Laurie Strode, ela fica, tipo, no hospital, assim, a maior parte do filme. Então, se você quer ir lá pra ver a Jamie Lee Curtis batendo no Michael Myers, você vai se decepcionar também. O filme tem sim um avanço, mas ele é muito mínimo e é muito no final. Então a gente meio que apresenta alguns personagens que a gente vai acompanhar praticamente pro filme inteiro, pra depois no finalzinho a gente ver um pouco mais de Jamie Lee Curtis, um pouco mais das outras personagens. E realmente ele tem esse ponto fraco dele. Ele até chega a ser comparado ao primeiro filme, esse reboot aí que teve. Só que eu ainda acho que ele tem mais morte, mais apresentação de personagens, que chega a ser um pouco legal. Só que de resto não é tanto assim. Eu até comentei com o Luigi na saída do cinema que é até melhor eles apresentarem que seria uma trilogia antes do que apresentar um filme desse sem falar que seria uma trilogia e não matar o Michael Myers no final das contas. Eu acho que até seria um pouco mais decepcionante. Mas como a gente já foi avisado pro cinema, a gente não se decepcionou tanto. E nesse filme também é diferente essa parte de não matar o Michael, porque no lá de 2018 eles deixaram meio ambíguo se o Michael tinha morrido ou não. E nesse aqui, como é o segundo da trilogia que já tá confirmado, inclusive o filme já tem praticamente data de lançamento pro ano que vem de 2022, eles realmente não deixaram ambíguo. O Michael não morre e ele vai continuar pro terceiro filme. A minha única preocupação é realmente se o Michael ele vai voltar para um quarto filme possível. Imagina o terceiro filme ser outra sequel, sei lá, aleatória, e o Michael voltar para um quarto filme ia ser muito decepcionante. Mas como a gente sabe, slasher, vilão imortal, a gente não pode esperar nada além disso. Mas a gente também tem que dar os pontos positivos do filme, que pra mim o maior ponto positivo é realmente estar no título Halloween Kills. E realmente o Michael tava empolgadaço nas mortes aqui. Ele praticamente faz um kill streak de 25. Ele poderia lançar uma Moab, se ele quisesse, na cidade de Haddonfield. E a gente vê bastante que os 40 anos que ele ficou lá no sanatório acabaram completamente com a humanidade, se ele tinha alguma ainda que restava. Porque aqui, gente, ele mata a gente com a mão. Ele mata a gente brutalmente. E isso é uma parte muito da hora, principalmente a maquiagem e os efeitos que tem nas mortes.
Realmente a principal parte do filme é o Michael Myers, a gente não acompanha nem nada, Laurie Strode nem nada, e ainda bem que o maior ponto positivo desse filme aqui é realmente o Michael Myers, porque ele tá sensacional, além dele ser um brutamonte fudido que a gente já acompanha há muito tempo, ele ainda passa a impressão que ele tá meio velho, só que ele ainda continua batendo em qualquer pessoa que aparecer na frente dele, e ele não tem piedade alguma, então toda vez que você vê algum personagem em risco, a gente sempre pensa, realmente essa pessoa tá em risco e ela vai morrer. A gente também tem que bater palma pra direção do David Gordon Green, que ainda tá maravilhosa, a parte da cenografia é muito foda, e a comédia que ele coloca, em algumas partes dá certo, eu acho que até na maioria, mas eu também tenho que dizer que tem algumas cenas, principalmente uma muito longa que tem no hospital, que eu fiquei cansado e deu pra ver claramente que foi por isso que o filme tem 1h40. O filme poderia ter 1h20, 1h10 ali, se eles não colocassem tantas cenas assim que demoram e vão pra lugar nenhum, entre aspas. Ele ajuda na história, ele continua, faz sentido o que tá acontecendo, só que demora tanto tempo que tem uma hora que parece que não tá indo a lugar nenhum. Inclusive, né, eu e o Léo, a gente é hater número 1 de slow motion em filme, então, Zeca Splinter, você fez aí mais um aprendiz no David Gordon Green, porque ele deu uma abusada boa no slow motion aqui nesse filme, velho. E obviamente não poderia faltar nesse filme aqui a nossa escala de qualidade Joey King e Mel Gibson, o famoso IQJM, que é aprovado pelo Metro. Eu particularmente gostei do filme, mesmo ele não sendo as grandes mil maravilhas. Eu fiz a comparação com o Halloween 4, só que ele consegue ser bem melhor, né, por conta do gore, das mortes, essas coisas. E pra mim ele tá ali no 7, no 6, ele tá bem entre eles. Não é um filme espetacular, não vá com grandes expectativas, mas isso é o que eu acho. Eu tenho que dizer que o filme passou um pouco sem as minhas expectativas, mas é porque eu sou acostumado com a maldição das sequências, principalmente de slasher, né? Então o filme me passou, eu daria um 7 ali, talvez um 7,5, não sei, um pouquinho acima do Léo, porque eu realmente gostei bastante, e eu acho que aquilo que os caras focaram, que foi basicamente morte, toda essa coisa da cidade se unir, eles fizeram bem. Tudo bem que a parte da cidade se unir pra tentar matar o Michael é meio bizarra e é meio falha em alguns certos pontos, a gente vai explicar um pouquinho mais na parte com spoilers, mas eu gostei, então eu acho que tá, por enquanto, como a gente viu o filme muito recentemente, ele passou um pouco minhas expectativas, talvez a minha nota deu uma baixada pra um 6,5 ali, mas por enquanto ele fica ali no 7, um pouquinho acima do Léo. E a partir desse momento, se você não assistiu o filme, corre lá, dá uma assistida, ou se você não se importar com spoiler, continua acompanhando o vídeo que a gente vai falar um pouco mais com spoilers agora. Eu já tenho que começar a falar um pouco sobre o fato de ser apresentado personagens dos outros filmes, dos originais, como o próprio Tommy Doyle e a babá também, a enfermeira que apareceu no primeiro filme, pra simplesmente nada, porque eles aparecem, tem toda uma trama envolvendo eles, a caça ao Michael, né, que eles fazem, como eu tinha comentado, e não vai a lugar nenhum. E no fim das contas, realmente não vai a lugar nenhum porque os três morrem. Uma coisa pra você que é bem nostálgico e curte essas coisas, praticamente todos os personagens originais eles são interpretados pelos mesmos atores lá dos anos 70. Então isso é uma coisa muito foda, inclusive as crianças. Se eu não me engano, eu acho que o Tommy Doyle é o único que não foi o mesmo ator, pelo menos desses personagens assim, que acabam meio secundários, mas protagonistas, eles todos foram interpretados pelas mesmas pessoas lá dos anos 70, então isso é muito top, velho. Uma coisa que eu também gostei, mas ao mesmo tempo não gostei, que foi uma coisa que não me digeriu muito bem, mas é legal ele ter colocado isso no filme. O filme, basicamente, ele começa logo num flashback. Quando isso aconteceu, eu já olhei pro Léo e falei assim, mano, não é possível que os caras estão metendo essa, que eles vão fazer um segundo filme inteiro num flashback. Mas, felizmente, eles só colocaram 5 e 10 minutos. E isso que eu falei de ele ser legal é porque, ao mesmo tempo que ele mescla cenas que são, obviamente, gravadas agora, porque não existiam antes, ele conseguiu mesclar bem com cenas antigas, inclusive até repetir essas cenas novas, né? Toda essa coisa nostálgica de, tá no mesmo lugar, ser o mesmo take, o David Gordon Green mandou muito bem nessa parte. Então, você que é mais nostálgico vai provavelmente gostar muito disso. Eu acho que ele tenta buscar muitas explicações do que aconteceu nesse filme aqui lá no passado, algumas visões do próprio policial que teve a chance de matar o Michael Myers, que na minha opinião não faz muita diferença, né, a gente acompanhando o filme daquele jeito ou não. Esse filme aqui ele fica meio vazio, porque eles têm que criar alguma coisa que aconteceu no passado para explicar a motivação dele nesse filme aqui, para depois de um possível terceiro filme acontecer o que ele estava pensando. O filme ele acaba tratando bastante da culpa dos sobreviventes, né, principalmente a Laurie e o policial, né, o Frank, eles ficam nessa noia de que eles deveriam ter matado o Michael e que é a obrigação deles, né? Mesmo que não é, porque o Michael, ele não é uma pessoa, tipo, específica. A gente sabe, mas a Laurie não sabe, né? Que o fato de que o Michael não chegou na casa dela lá no meio do nada, aleatoriamente, porque ele sentiu o que dela, alguma coisa assim. Foi o novo Loomis lá, aleatório, o Bostinha que morre no primeiro filme, ele que levou o Michael lá. Mas pra Laurie, o Michael tava querendo matar ela, porque, sei lá, ele quer algum tipo de fechamento no primeiro massacre dele. Então esse negócio fica meio, né? O filme ele trata bastante disso, deles dois, né? Principalmente com essa culpa de sobrevivente, de não ter matado o Michael, de sentir que o problema do Michael é que eles ainda estão vivos.
E aí também acaba indo pro lado da cidade, principalmente do Tommy Doyle, que ele basicamente lidera essa revolta, inclusive contra a polícia, porque as pessoas querem muito acabar com o Michael quando eles descobrem que ele tá massacrando gente na cidade de novo, né? E aí acontece aquela cena que eu falei na parte sem spoilers, que eu fiquei muito pistola. Quando tá sendo noticiado que o Michael conseguiu fugir e tá massacrando de novo pessoas, eles mostram 2 prisioneiros, né, que fugiram, que foi o Michael, que inclusive é um jogo de câmera muito legal, porque na hora que vai mostrar a cara dele, o filme desfoca da TV, só que ele mostra a cara de um outro maluco aleatório. E esse cara, ele é perseguido dentro do hospital porque as pessoas ficam achando que ele é o Michael. Inclusive, isso já aconteceu anteriormente na franquia, só que foi muito mais hardcore naquele filme, porque o Dr. Loomis atropelou um moleque aleatório que tava vestido de Michael Myers, isso é um absurdo, né? Mas nesse filme aqui, ele fica sendo perseguido no hospital, e aí a Karen, que é a filha da Laurie, ela é um personagem insuportável mais ainda nesse filme aqui, e ela fica tentando ajudar, dizendo que aquele não é o Michael, porque não sei o que lá. E no final, depois de uns 15 minutos deles perseguindo e tentando falar uns que não é o Michael, uns tentando matar o cara achando que é o Michael, o doidão vai lá e quebra uma janela e pula do prédio. E aí depois fica ainda nesse negócio do Tommy, tipo, eu não sabia, desculpa, eu caguei, não sei o que. Isso, inclusive, também aconteceu no Halloween H20 e no Resurrection, que a Laurie matou um outro cara aleatório lá, achando que era o Michael, e ela morre, inclusive, no Halloween Resurrection, porque ela vai tentar tirar a máscara do Michael pra garantir que ela vai matar ele, e ele joga ela lá de cima do prédio. Lá pro final do filme a gente acompanha todo mundo se separando, né, porque o pessoal não aprendeu que o Michael consegue matar 20 pessoas ao mesmo tempo. Eles se separam e vai a menina, a neta dela, e também o namoradinho dela, que acaba morrendo, né, de uma forma bem trágica. E aí, no fim das contas, todo mundo consegue encurralar com uma armadilha lá da Carrie que ela fez pra prender ele. E aí depois todo mundo vai lá, mete chumbo nele, atira, faz de tudo com ele. E aí nesse filme aqui é explicada a imortalidade dele, como se fosse algo que cada vez mais que o pessoal bate, cada vez mais que ele mata as pessoas, mais ele fica forte, e desse jeito ele não morre de jeito nenhum. E é revelado também na última cena do filme por completo, que ele vai lá, ele mata todo mundo, inclusive o Tommy Doyle, e consegue ainda matar a Carrie com uma facada lá. E aí dá a entender que o filme vai continuar somente com a neta e a Laurie Strode, velha já. Essa reviravolta final é muito bacana. O Lid deve ter até comemorado essa parte porque ele não gosta realmente dessa personagem. Mas eu acho que, como a gente tinha comentado anteriormente que morreria algum personagem importante nesse filme, porque de fato não faria nem o menor sentido passar em branco sem nenhuma morte. E nessa aqui eu acho até válido, então, sei lá, eu acho um filme que inclui bastante morte, com uma história, tipo, de ligação que não funciona tão bem. Mas pra mim ainda continua com a nota 6, 7 por ali. Sim, eu gostei bastante da morte dela, mas eu também fiquei meio revoltado com essa explicação que eles deram pro Michael ser imortal. Ele basicamente é igual a coisa lá do It do Stephen King, porque quanto mais ele mata, mais ele se alimenta desse negócio. Isso é uma explicação bem meia boca que eu espero que eles resolvam no terceiro filme. E outra coisa que também ficou meio branca é como é que ele conseguiu chegar lá pra matar a Karen, porque tava acontecendo um caos lá na frente da casa dele, porque ele foi encurralado, tipo, na rua de trás da casa dele. Então, tava tendo policial, ambulância, um monte de gente lá. Então, ou ele massacrou todo mundo de novo, ou o cara simplesmente invocou o Jason e teleportou lá pra dentro, né? E continuando ainda nessa parte do lugar que ele mata ela, que é tipo a janela do quarto da irmã do Michael, né? Lá onde ele fez a primeira morte dele no filme original, eles ficam meio que tratando isso como se fosse alguma coisa que meio que foi consumindo ele. Porque eles dizem que desde que ele era criança, ele ia na janela do quarto e ficava observando a cidade. E aí eles falam, ninguém sabe o que ele via lá. E é isso que meio que mata a Karen, porque ela vai lá meio que pra sentir o que ele tava sentindo, só que aí quando ela abre o olho, o Michael tá lá e mata ela. Eu fico feliz que eles não tenham tido uma explicação tão bizarra como aconteceu em Halloween 6, que foi de um culto bizarro que o Michael Myers tem uma tatuagem, que passa pra neta, pra filha, sei lá, de quem, da Laurie Strode. Eu acho que essa explicação seria horrorosa e seria ainda pior ainda fazer isso, mesmo sabendo que ia ser ruim, nesse filme aqui. Então eu fico contente deles sempre falar, mano, ele é imortal, sim, e foda-se, tentar inventar alguma coisa tão bizarra como eles fizeram no Halloween 6. Mas então é isso, gente, terminamos mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado bastante aqui. Se tem alguma sugestão pra mandar, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente vai atender e fazer um vídeo sobre. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho, porque a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Lembrando também de vocês nas nossas redes sociais pessoais que está passando aqui embaixo na nossa cabeça, que é o Instagram e o Twitter. Lá a gente posta um monte de tipo de baboseira diferente, sei lá, do que a gente tá afim de falar no momento. E também, obviamente, o @SemMemoriaPodcast, que é o nosso Instagram
oficial do canal. Lá a gente vai lançar algumas coisas sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e curiosidades sobre o mundo do terror. E vocês que gostam de notas, sigam a gente no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde a crítica do Halloween Kills já tá lá, e todas as outras críticas que a gente trouxe vai trazer pro canal, se vocês gostarem da nossa opinião, principalmente mais crua, que provavelmente a gente vai estar ou muito puto ou muito feliz com o filme. Segue a gente lá pra poder xingar os filmes e a gente um pouquinho mais. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo!